Falando em eleições 2022, a gente teve essa fala do presidente do TSE, né, do Roberto Barroso, falando sobre a segurança das urnas eletrônicas mais uma vez e criticando essas pessoas que contestam de alguma forma a segurança da eleição, né, desse sistema eleitoral. E daí eu quero trazer também aqui para a nossa conversa informações sobre a viagem de Lula a Brasília. Lula está nesse momento em Brasília, ele fez postagens, inclusive, dizendo que vai se encontrar com vários partidos, né, durante essa viagem, para tentar conversas, né, para abrir diálogos, inclusive. Agora há pouco ele fez uma postagem dizendo que ele estava com companheiros do PROS aqui em Brasília. Então, assim, o que a gente pode esperar em relação a esses diálogos que Lula está travando ali em Brasília, está fazendo em Brasília, justamente para ampliar o que pode ser uma frente democrática ali visando 2022? Olha, eu acho que é uma estratégia de caminhar mais para o centro, não é? E com isso diminuir as resistências, seja ao PT, né? Porque o antipetismo ainda é forte, né? Seja aproveitando essa novidade que são as federações partidárias, né? Essas federações partidárias, elas vão, por serem federações, elas vão somar em uma agenda comum, né, partidos menores e diversos. Né? E no momento em que você tem assim uma, uma tentativa novamente de polarizar, né, Bolsonaro, Lula, quer dizer, essa construção democrática de mobilizar as novas federações que vão surgir, não é? Que tem gente de centro, que tem gente de direita, mas que não é bolsonarista, né? É uma estratégia muito inteligente. Quer dizer, eu acho que nós caminhamos para um momento eleitoral em que pode haver até uma eleição no primeiro turno do Lula, não é? Porque essa costura expressa a perplexidade nacional com o estado da nossa economia, da nossa situação social, da pobreza e da fome que crescem, né? Desses moradores de rua que estão que estão sendo expulsos das suas casas e morando nas ruas das metrópoles. Quer dizer, toda essa situação, mais a pandemia, né, vai criando um sentimento de que nós temos que buscar uma via de salvação nacional. Quer dizer, alguma coisa que junte os pensamentos diferentes, né, mas que se some numa perspectiva de restaurar a democracia e de fazer políticas que atendam, na urgência que essas questões têm, né, as questões brasileiras que estão colocadas e que não há perspectiva de solução a curto prazo. Quer dizer, o governo do Guedes, o governo do Bolsonaro, quer dizer, eles não têm saída para essa situação. Eles não têm capacidade e não têm a intenção de mudar a estratégia política. Então, continua sendo a economia da pilhagem, né? E a economia de promover a pandemia. Isso gera desemprego, isso gera pobreza, isso gera exclusão. A classe média está assustada porque perdeu seu poder aquisitivo. As escolas privadas são muito caras, o supermercado está muito caro, a gasolina subiu porque a Petrobras obedece regras internacionais quando nós somos autossuficientes em petróleo. Por que nós temos que seguir a política internacional? Só para falar da Venezuela, que é atacada toda hora, você enche um tanque de gasolina com R$ 5 na Venezuela. Porque eles têm petróleo e eles decidiram que lá o preço é esse, não tem que seguir coisa internacional nenhuma. Né? É que nós estamos obedecendo a uma lógica da Petrobras como uma empresa que tem que acumular o maior lucro possível às expensas da população brasileira. É isso que tem que acabar. Então, eu acho que essa articulação política que o Lula está fazendo é uma estratégia muito efetiva, né? E que deve dar resultados não para ele nas eleições, mas para a população brasileira sair desse buraco, entende?